Olá, povão, tudo bem? A revista científica JAMA Networks publicou esse ano, 2023, um resumão sobre autismo, um resumão muito legal, viu? E esse resumão serve para você, né, que está começando a aprender sobre o tema, porque recebeu diagnóstico, uma desconfiança sua de um parente, ou porque quer fazer um trabalho científico, ou algum processo judicial. Esse resumão aqui diz tudo o que é de principal aqui sobre o autismo. Eu vou apresentar para vocês aqui o artigo, a referência, vou colocar um link aqui, né, respeitando você como leitor, que eu sugiro que leia, de fato, o próprio artigo, então fica aí para a gente conversar. Meu nome é Marcelo Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, sou pesquisador em Autismo e Inclusão e Práticas com Evidência, né? E vamos lá, vamos ver o artigo sem firula aqui. Olha aqui, esse é o artigo, é um artigo publicado na JAMA Network, que é uma revista muito importante, né? Ele é de 2023, chama Autism Spectrum Disorder, né? A Review, ou seja, transtorno do espectro autista, uma revisão. Quando eu estava pesquisando e vi esse artigo, eu achei muito confuso, né? Eu sempre procuro, né, pelos termos relacionados ao autismo, olho nas bases de dados e vou acompanhando tudo que sai de novo, né? E esse aqui, não tinha nenhuma reportagem sobre ele, alguns órgãos de imprensa que eu acompanho relacionados à ciência, né? Por quê? Porque ele é uma revisão, um basicão. Quando eu olhei assim, uma revisão sobre autismo é muita coisa, é muito grande, né? E aí eu fui olhar, achei interessante, assim, para quem está iniciando ou tem que fazer algum trabalho. Por quê? Porque ele fala de tudo um pouco, dá essa primeira grande visão geral. Por exemplo, quando eu sou convidado para dar uma palestra sobre o que é autismo, claro que se for uma palestra para, sei lá, para neuropediatra é outra coisa, né? Porque é um público mais especializado. Mas se é para pais, se é uma palestra para professores e tal, um grupo maior, assim, mais amplo, eu vou falar essas coisas que estão aqui no artigo, né? Então é um papo assim bem geral. Eu vou apresentar ele aqui para vocês, vou traduzir, né, para pegar aqui em português e a gente vai conversando aqui sobre alguns pontos, tá bom? Vamos lá. Bom, eu vou aplicar aqui um tradutor automático aqui e aí eu vou discutindo com vocês aqui algumas coisas, tá? Vamos lá. Na tradução aqui, olha aqui, pessoal, tá escrito transtorno do espectro do autismo, uma revisão. Aqui a gente já começa a conversar. Interessante, né? No CID-10, que é o que está em vigor hoje no Brasil, não tem esse conceito de transtorno do espectro autista ainda, porque ele é uma visão anterior, que ainda tem o autismo como uma parte de um dos transtornos globais do desenvolvimento. Essa noção ela apareceu aqui no DSM-5, essa é a versão atualizada do DSM-5, né, de 2023, que é da ArtMed, publicada no Brasil. Ele é o manual hoje que trouxe esse conceito de transtorno do espectro autista, tá? Da Associação Americana de Psiquiatria. Bom, na página 56, aqui é que apresenta, e aqui está transtorno do espectro autista, tá? Então, veja, eu sei que existem pessoas que chamam de transtorno do espectro do autismo, pode ser chamado assim, não há nenhum problema, mas oficialmente, conforme está no DSM, é transtorno do espectro autista, tá? Então, aqui a tradução está diferente. Vamos continuar. Abstrato, que já está errado, né? Abstract é resumo, tá? Importância. O transtorno do espectro do autismo, caracterizado por déficits na comunicação social e pela presença de comportamentos ou interesses fixos e restritos. Já vai continuar, mas voltando aqui, né? Então nós temos essas duas caracterizações do autismo. São os dois critérios diagnósticos. Um déficit persistente na comunicação social e comportamentos fixos e restritos. Antigamente eram três características, né? Déficits na comunicação, na interação e a questão dos comportamentos. Esse comunicação e interação virou uma coisa só, virou o conceito de comunicação social, como vocês viram aqui, tá? Então eu recomendo ler o DSM para poder entender como é que se divide cada um deles. Eu vou colocar um vídeo aqui das 7 características do autismo, porque eu pego cada um deles e divido, né? Esse primeiro critério tem que cumprir 3 requisitos, e o segundo critério são 4 requisitos, tem que cumprir pelo menos 2. Então assista aqui. E assista um outro também, vou colocar aqui agora, das 3 condicionantes. Então você precisa cumprir os 7 critérios, ou 3 do primeiro e pelo menos 2 do segundo, pelo menos 5, portanto. E tem que atender esses 3 condicionantes também, tá? Então tá aqui o vídeo para vocês. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Antigamente, você tinha transtorno global do desenvolvimento, aí você tinha autismo, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação e síndrome de Rett. Síndrome de Rett saiu, todo o resto virou transtorno do espectro autista. E esse conceito, transtorno do espectro autista, entrou dentro de uma outra categoria, chamada transtornos
do neurodesenvolvimento. Aí tem, por exemplo, né, transtorno do desenvolvimento intelectual, né, a deficiência intelectual, que tem esse nome agora, TDAH, e tem o transtorno do espectro autista também, tá bom? Que afeta aproximadamente 2,3% das crianças de 8 anos nos Estados Unidos e aproximadamente 2,2% dos adultos. Veja, esses números aqui já estão ultrapassados, tá bom? Esses aqui são números do CDC, principalmente esse das crianças, né, que é o número mais forte, assim, né, da pesquisa mais bem conduzida, que está aqui com 8 anos, porque 8 anos é a faixa em que se faz a pesquisa. Eles estão querendo reduzir, mas digamos assim, o padrão ouro ainda é essa faixa, porque 8 anos já dá tempo para as pessoas terem mais dificuldade de ter acesso ao diagnóstico de tê-lo, né? Só que isso já está em 2,8, portanto não é mais isso. É um número um pouco maior, e aqui eu vou colocar para vocês um outro vídeo que eu apresento esse número, que é 1 a cada 36 crianças, e discuto se isso é uma epidemia ou não é, né? Então tá aqui um outro vídeo. Quer dizer, então estamos demonstrando aqui o quão atualizado que está esse canal. Está mais atualizado que o artigo que saiu esse ano. Isso significa que vale uma curtida sua aqui no vídeo. Depois, se você arrepender, você pode tirar. Mas vale agora para você não esquecer. E a sua inscrição no canal para você ficar super atualizado com a ciência do autismo, tá bom? Foi já? Beleza. Então vamos lá, continuando. Observações. A frase final. Essa revisão resume as evidências sobre o diagnóstico e tratamento do TEA. Observações. A prevalência estimada de TEA tem aumentado nos Estados Unidos, de 1,1% em 2008 e 2,3% em 2018, como eu já disse, um pouco mais agora. O que provavelmente está associado a mudanças nos critérios diagnósticos, melhor desempenho de ferramentas de rastreio e diagnóstico e maior sensibilização no público. Se vocês lerem aqui o artigo completo, aqui é só o resumo, né, claro, vocês vão ver que tem referências aqui, tem várias pesquisas investigando isso. Então, pode ser que tenha alguns aspectos que tenham aumentado a quantidade de pessoas com autismo, mas o grosso não é isso. O grosso é realmente as mudanças no critério diagnóstico e na maneira que a gente o faz. Né? Nesse vídeo que eu já coloquei para vocês aqui, que é sobre esse número cada 1 a 36, eu discuto essa ideia aí perniciosa de seria uma epidemia, que está aumentando, está tendo muito mais, e eu explico por que isso está equivocado, tá bom? Então, vamos lá. Nenhum biomarcador específico para o diagnóstico de TEA foi identificado. Os primeiros sinais e sintomas... Isso aqui quer dizer o seguinte, não tem um exame que você faz e dá positivo ou negativo. Tem um biomarcador específico, né? De fato, não existe. Os primeiros sinais e sintomas comuns do TEA nos primeiros 2 anos de vida de uma criança incluem ausência de resposta ao nome quando chamada, uso limitado ou inexistente de gestos na comunicação e falta de brincadeiras imaginativas. São específicos, né, ligados aqui ao critério 1. Né, de fato, são alguns dos traços. No artigo também eles discutem muito mais isso, tá? O critério padrão para o diagnóstico de TEA é uma avaliação abrangente com uma equipe multidisciplinar de médicos. Aqui é o seguinte, pessoal, eu coloquei aqui já, quando eu vi isso aqui, estava estranho. E aí eu olhei o texto em inglês, né? Então, é uma equipe de clínicos, não é de médicos. Traduziu errado aqui, tá? Por isso que você precisa entender do assunto para você ver, não, isso aqui tá errado, deixa eu olhar no original. Eu sempre digo assim que tradução automática, para você não comer bola nos erros, você precisa entender do assunto em português, porque aí você consegue facilmente identificar. Aqui parece que você junta um neuropediatra, um psiquiatra, não é isso? Eu já discuti isso, inclusive, com vocês. O pediatra pode dar diagnóstico, né? Deveria dar, né? Claro que ele precisa dominar o assunto. E aí o neuropediatra, o psiquiatra infantil fica mais nas questões, de fato, mais complexas, mas o ideal, embora a gente saiba que pode não acontecer assim, tá, gente? Mas o ideal é que fosse uma equipe multidisciplinar, que envolvesse aí fono, psicóloga, TO, no caso do Brasil, né, pode ser uma psicopedagoga, fisioterapeuta, enfim, pode ter outros profissionais aí, dependendo da necessidade da criança. Mas esse é o ideal, esse é o padrão ouro, né? É a equipe multidisciplinar fazendo toda essa avaliação, ok? Então não é a equipe de médicos. E é baseada na observação direta semi-estruturada do comportamento da criança e na entrevista semi-estruturada com o cuidador, focada no desenvolvimento e comportamento do indivíduo usando medidas padronizadas, como... Aqui estão os nomes em português, tá? Está escrito assim: Observação diagnóstico de autismo, agenda, segunda edição, e entrevista de diagnóstico do autismo. Na verdade, a gente não usa essas expressões aqui traduzidas, né? São dois os protocolos padrão ouro para avaliação. Um se chama ADIR, que é esse primeiro aí, ADIR, né? E o outro se chama ADOS, ADOS2, tá? É a versão que está agora em vigor. Então, nós temos aí esses dois instrumentos. Não quer dizer que só pode usar eles, mas aqui eles estão sumarizando as melhores evidências. Então, esses, de fato, são
o que há de padrão ouro, tá? Essas medidas diagnósticas têm sensibilidade de 91% e 80%, especificidade de 76% e 72%, respectivamente. Isso aqui são critérios técnicos, que indica a acurácia. Ou seja, o quanto que, quando você passa esses protocolos em pessoas com autismo, ele de fato consegue reconhecer, que são os primeiros números, né, da sensibilidade, e quanto que, quando passa em pessoas que não têm autismo, eles conseguem descartar, né? Então são níveis muito altos, muito bons, por isso são padrão ouro. O que não quer dizer que são perfeitos, né? Tem sempre uma margem de problema, por isso que é importante acompanhar esses casos, né? Em comparação com pessoas sem TEA, os indivíduos com TEA apresentam taxas mais altas de depressão, 20% nessa população contra 7% no geral, ansiedade, 11% contra 5% no geral, dificuldade de sono, 13% contra 5% no geral, e epilepsia, 21% com co-ocorrência com deficiência intelectual, versus 0,8%, né? São super diferentes esses números. Isso aqui é muito importante, tá? Para quem está começando na área agora tem que saber isso. Você praticamente não vai ver, né? Tem uma discussão conceitual, o autismo sozinho. Ele sempre está com comorbidades, né? Aqui tá, co-ocorrência deve ser, eu não sei se é da tradução ou se é o que eles usaram mesmo. Deixa eu ver aqui. Eles usaram co-ocorrência mesmo. Mas tem uma discussão terminológica que eu não vou entrar aqui agora nesse momento. Mas, em geral, se usa a expressão comorbidade. Tem até um artigo discutindo por que comorbidade está mais correto do que co-ocorrência. Co-ocorrência só quer dizer que são paralelos, mas comorbidade quer dizer que eles têm algum tipo de relação estrutural que pode estar relacionada, né? Então, existem essas co-ocorrências ou comorbidades, né? Sempre ou quase sempre, pelo menos quase sempre, né? Então, a maioria dos indivíduos tem, inclusive, mais de uma comorbidade. Tem um monte de pesquisa sobre isso, né? Então, essas questões também são importantes, porque elas compõem aí o indivíduo como um todo e as necessidades que ele tem. Intervenções comportamentais intensivas, e aí ele vai dar um exemplo, que é o modelo Denver, né? E aí até é interessante que aqui deixa muito claro uma coisa que é importante, né? Que é Denver, intervenção Denver é ABA. Não existem duas coisas diferentes, ou Denver ou ABA, né? É ABA. É uma intervenção baseada em ABA, né? Então, esse é um exemplo. Então, você tem Denver, tem outras intervenções, várias outras, e tem aquelas que não está relacionada a nenhuma marca, intervenções comportamentais, tá? Como Denver, são benéficas em crianças, deixa eu tirar, de 5 anos ou menos para melhoria da linguagem, das brincadeiras e na comunicação social. Tamanho de efeito pequeno a médio, com base na diferença média padronizada. Ele está falando aqui de estudos randomizados, né? Mas tem outros, ele só considerou os estudos randomizados aqui, então existem outras pesquisas, né, com um outro campo enorme de avaliação. Eu vou deixar aqui um vídeo explicando as evidências de intervenção, de tratamento para vocês, tá? Esse vídeo é muito importante porque ele explica por que tem que usar outros tipos de pesquisa também, e aí o benefício não é só para 5 anos. Depois ele corrige aqui no próprio resumo, mas aqui ficou parecendo que era só nessa idade. A farmacoterapia é indicada para condições psiquiátricas concomitantes, como desregulação emocional, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A risperidona e o aripiprazol podem melhorar a irritabilidade e a agressividade, diferença média padronizada e tal, em comparação com o placebo. Então isso aqui é importante, né? Risperidona e aripiprazol não são remédios para autismo, são remédios testados em população com autismo, mas o seu objeto, o seu desfecho está relacionado à agressividade e irritabilidade. Então ele reduz isso em pessoas com autismo, mas também é importante dizer, eles não foram tão fundo aqui, eles não tratam a agressividade, por exemplo. Eles reduzem porque eles têm um efeito sedativo, né? Quem trata, a evidência para tratar a agressividade são as intervenções comportamentais, intervenções baseadas em ABA, tá? Em alguns casos, principalmente aqueles casos mais severos, mais complicados, o risperidona ou o aripiprazol pode ter um papel para reduzir, para você conseguir fazer a intervenção baseada em ABA, né? Porque às vezes é muito difícil, porque o quadro está muito complicado. Os psicoestimulantes são eficazes para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, a evidência é para o TDAH. Se a pessoa tiver os dois, autismo e TDAH, aí tem um efeito sobre TDAH, e aí você pode reduzir aquele quadro de hiperatividade e desatenção, e aí isso favorece o indivíduo como um todo, né? Em comparação com o placebo. Esses medicamentos estão associados a efeitos adversos, incluindo, mais comumente, alterações no apetite, no peso e no sono. Os psicoestimulantes, eles diminuem, né, o apetite, né? Inclusive, também
tem problema no sentido de diminuir o sono, né? E, portanto, se diminui o apetite, também tem efeito de reduzir o peso, né? E risperidona e aripiprazol, ao contrário, nos 3 casos, né? Você aumenta o apetite, aumenta o peso e às vezes, o médico, inclusive, prescreve para também apoiar o sono, embora não seja essa a evidência dele, né? Mas ele aumenta, porque ele é sedativo, são sedativos, né? Conclusões e relevância. Aqui eles corrigem a questão do tratamento, tá? O TEA afeta aproximadamente 2,3% das crianças de 8 anos, aproximadamente 2,2% dos adultos dos Estados Unidos. Por que está falando dos Estados Unidos? Porque a pesquisa é lá, né? As pesquisas mais bem feitas são lá. Então, a gente tem motivos para entender que esses números que são entendidos lá não são diferentes do resto do mundo. Por que a gente tem esses dados? Porque existem outros países muito distantes, muito diferentes, geneticamente muito diferentes, como o Japão e Coreia, que tem outras pesquisas com números muito similares, né? Então, a gente, de um modo geral, tem entendido que não há variação em termos de população genética, assim, né? Que seja muito distinta. Portanto, esse número, em geral, a gente aplica à população brasileira e interpreta que esse número faz sentido também aqui no Brasil, por conta desse equilíbrio aí, em termos genéticos, né? Mas, realmente, as pesquisas mais bem estruturadas são as de lá, tá? A terapia de primeira linha consiste em intervenções comportamentais, né? Intervenções baseadas em ABA. Enquanto condições psiquiátricas concomitantes, como ansiedade ou agressão, podem ser tratadas com terapia comportamental específica, né? Intervenção focada, como a gente diz, né? A gente está falando assim, terapia de primeira linha é a intervenção ABA, é a intervenção global. Então, estou olhando para o autismo, todos os aspectos do autismo, tá bom? Agora, quando eu tenho uma intervenção só específica para uma coisa, intervenção que a gente chama de focal. Então, na intervenção para o autismo, a gente vai olhar para a linguagem, autorregulação, para um monte de coisa, né? A gente vai olhar para comportamento de problema, para um monte de coisa. Aqui não, aqui a gente está falando de... Eu pego um foco e atinjo esse foco, né? Nesse caso, está falando de agressividade, mas pode ser outro também, né? Pode ser tratado com terapia comportamental específica ou medicação. Então, você tem medicação, uma pessoa com autismo, com uma outra condição psiquiátrica, como, por exemplo, depressão, ela pode servir de um remédio para a depressão, né? Porque ela é uma pessoa que tem depressão, independentemente de ela ser ou não uma pessoa com diagnóstico de autismo. Então, ansiedade, mesma coisa, sei lá, qualquer outra coisa vale, né? Então, você tem a possibilidade do uso medicamentoso com base na análise dessas outras condições. Então, aqui foi um bom resumo. Eu sugiro vocês baixar o artigo, ler o artigo. É muito legal. E aí ter uma base aqui bacana para vocês argumentarem aí e entender um pouco melhor a condição do autismo, tá bom? Um grande abraço. Tchau para vocês. Compartilhe o vídeo aí com todo mundo nos grupos aí para a gente aumentar a conscientização sobre isso. E eu vou deixar aqui um vídeo sobre a terapia baseada em ABA, o que é essa terapia baseada em ABA, o que é isso, e eu vou deixar um vídeo aqui sobre essa questão da agressividade, que é bem importante, tá bom?